Bom dia, como estamos, hein? Hoje, na palavra de Deus que nós iremos ler em Salmos, capítulo 115, não era nem esta palavra que eu traria, então ela é quentinha do céu. Somos convidados a confiar no Senhor. Somos convidados a confiar no Senhor. Que situação você está enfrentando hoje? Porque nós sabemos que esse mundo que nós estamos nele é um lugar de aflições, é um lugar que nos afere dor em algum momento da nossa vida, é um lugar onde existe maldade, é um lugar onde existe sofrimento. Só no céu, para aqueles que creem, que não haverá sofrimento, não haverá a dor do luto, não haverá a dor da doença, não haverá as dores que enfrentamos nesse mundo. Vai ser só alegria. Vai ser só alegria, nos lembra o Senhor. Então, Deus é o alicerce que nos mantém firme, confiando de que a situação, embora difícil, ela vai mudar. Quando você ouve as palavras de Deus, o que ela gera em você? O que a palavra de Deus tem gerado em você? Existem pessoas que mesmo com limitações estão se esforçando. Mesmo com limitações, estão se esforçando, mas precisam da mão humana e não têm tido a mão humana para lhe ajudar diante das situações. Principalmente nos tempos de hoje, onde nós vemos muito egoísmo, as pessoas pensam mais em si mesmo, né? Pensam mais em si do que no outro. Esse amor sacrificial, esse amor aonde você, por um período pouco de tempo, você, entre aspas, se anula, mas por um propósito, por um plano. Não é uma anulação sem propósito, sem sentido. Não é uma anulação por adoecimento. É uma anulação de alguém que tem uma palavra de Deus, uma palavra que diz que o cenário que vai permanecer não é um cenário de dor, não é um cenário de vergonha, não é um cenário de destruição do teu ministério, não é os teus discípulos espalhados, não, diz o Senhor. Porque haverá ressurreição, haverá o novo de Deus no teu ministério, na tua empresa, na tua vida. Porque aquilo que nós passamos debaixo de obediência das palavras de Deus, tem o melhor de Deus surgindo. É por isso que é tão importante esse nosso relacionamento com Deus. Porque Deus é firme. Deus, Ele não é inconstante como ser humano. Ele não diz uma coisa hoje e amanhã Ele muda de ideia. Ele não te dá por merecimento. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando Ele promete ao povo de Deus, ao seu povo, Canaã, parte daquele povo não entra. Josué e Caleb entram e os filhos dele entram. Mas os filhos dele e as gerações pós eles corromperam a terra. Mas Deus já sabia disso, porque Ele falou para Moisés. Mas ainda assim Ele cumpriu a sua palavra. Ainda assim Ele cumpriu a sua promessa. Porque Ele é fiel. Então eu não te convido no Restauração da Alma para confiar em um ser humano que pode te dar as mãos, mas está escolhendo não dar. Também não para ter ódio do ser humano. Porque é ser humano, é falha, é imperfeito. Mas para confiar em um Deus
que é o nosso escudo, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, que é o socorro bem presente na hora da angústia, que é o socorro bem presente na hora da fornalha, na hora da situação difícil, que afere morte, mas que experimentamos o livramento de Deus. Eu não sei quanto tempo você está nessa situação, que te jogaram, que te largaram e que afere morte. Eu não sei quanto tempo você está nessa cova, essa situação, sofrendo essa injustiça, no meio de leões, mas Deus tem colocado o seu anjo e o seu exército para te cercar, para não te tocar, diz o Senhor, para mim e para você. Deus tem cercado a tua casa, Deus tem cercado a tua vida, porque grande é a fúria do adversário, como diz as minhas irmãs. Porque o mal não está preocupado com quem está no mal, com quem já deixou ele servir de casa. Porque existem pessoas que, por não terem um caráter trabalhado por Deus, realizam os planos do diabo, o desejo do diabo. O diabo não está em possessão da sua casa, mas encontra brecha, encontra uma janela, encontra um encanamento, encontra uma fiação para usar. E a fiação pode ser a inveja, a fiação pode ser a cobiça, a fiação pode ser o negativismo. Não sei qual é a fiação por onde ele está entrando na vida de pessoas para destruir a tua. E nós não lutamos contra carne e sangue, mas temos um Deus que nos protege e nos livra das mãos, dos planos, das ameaças, das situações difíceis que o mal tem nos provocado. Eu sei que muitas vezes estamos em Canaã e às vezes não temos consciência. Eu fiquei sabendo de um testemunho de uma mulher e eu fiquei muito feliz que a mãe usava uma jovem para ter relação com os seus amigos, para trazer dinheiro para dentro de casa. E a igreja se levantou em oração. E hoje essa jovem é casada, muito bem casada, fez universidade ela tem a profissão, ela é advogada, né? Fez direito e está muito bem, graças a Deus, tem uma família. Então, Deus colocou ali um ciro na vida dela. Para quê? Para tirar ela daquele cativeiro. Para tirar ela daquela situação. Porque esse é o Deus que vê os vulneráveis, que vê os inocentes, que vê as injustiças, que vê o mal, sim. É difícil a gente acreditar. Mas uma autoridade, um pai, uma mãe, um governante, um presidente, um patrão, um marido, uma mulher, pode colocar você em uma cova. Em situação difícil, deu legalidade, deu brecha. Deixou o diabo passar por encanação. Para te aferir dor e sofrimento. Tem situações que nós descobrimos no nosso dia a dia e somos pegos de surpresa. Como a serpente que picou Paulo. E você acha que quando a serpente picou ele não sentiu a picada? Claro, mas ele não morreu. O propósito de Deus não morreu na vida dele. A missão que Deus entregou a ele continuou, mas nós sentimos. Nós sentimos a picada da serpente, mas o veneno que a situação traz, a água amarga que a situação traz, não nos mata, não nos para. Porque Deus, ele destrói o veneno da serpente. Por quê? Porque há vida dentro de mim e de você. Então, quando o veneno entra, a água viva é mais forte do que o veneno da serpente. Quando o veneno da serpente pica, a água viva é mais forte. Jesus Cristo é mais forte na minha vida e na sua. Então eu não sei, você que tem se esforçado, que tem trabalhado, que tem dado aquilo que você consegue, tem ido inclusive além dos seus limites, mas tem áreas que você não consegue romper e tem esperado, não tem desistido, não tem se acomodado em continuar da mesma forma, em continuar do mesmo jeito, mas tem tentado sair, tem tentado seguir, tem tentado
ser restaurado como aquele homem do tanque de Betesda. Pois Jesus vai te ajudar. É Jesus que vai te estender a mão. É Jesus que vai mudar a tua situação. É Jesus que vai te restaurar ao estado original. E você vai anunciar o que Jesus fez na tua vida. Então esse homem do tanque de Betesda se esforçava. A mulher do fluxo de sangue se esforçou. Ela foi até Jesus. Ela pensou. E assim como ela pensou, ela conseguiu. Mas Jesus a surpreendeu. Porque Jesus curou a sua alma. Jesus chamou ela de filha. Jesus elogiou a fé dela. Jesus elogiou o posicionamento dela. Então alguém que não era olhada pela sociedade, alguém que não era vista, agora Jesus mesmo a apresenta à sociedade. A apresenta. Se eu falar numa linguagem, a multidão, aqueles que estão ali, a multidão começou a conhecer a sua história, começou a conhecer a sua vida, começou a conhecer os seus dilemas e viu o que Jesus fez por ela, porque o próprio Jesus deu a ela a oportunidade de fala, deu a ela a oportunidade de ser vista. O próprio Jesus a promoveu. E Jesus vai promover você. E Jesus vai curar você, vai curar a tua alma, vai restaurar a tua alma. E vai abrir a porta para você. Aquilo que emana dele. Aquilo que emana dele. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. É o precioso Filho de Deus. Então, eu não sei quanto tempo você está na cova, nesta situação. Mas Deus tem te livrado. E Ele vai te tirar da cova. Ele vai te tirar dessa situação. E além de tirar, Ele vai te promover. Porque esse é o nosso Deus. É um Deus do impossível. É um Deus amoroso, é um Deus bondoso. José, ele foi levantado no Egito e no tempo de escassez ele foi usado. Então José, em um tempo de escassez, ele tirou o povo da escassez e aquele povo teve a providência de Deus. E Deus usou José em um tempo de escassez para ser providência, para ser livramento, para cuidar do seu povo. Então Deus é aquele que mesmo que tenha permitido que eu e você tenha sido gerado no ventre e algumas dores tenham nos alcançado, ainda assim, Ele tem preservado a minha vida e a sua. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. Lá no Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Glorifica o Teu nome na minha vida. Se mostra na minha vida. Faz o mundo conhecer a Ti através da minha vida. Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é fiel. É o seu caráter. Por isso que confiamos nele. Então, por que diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Tá umas moscas aqui porque tá chovendo. Tá bem chuvoso. O tempo tá parado. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. O nosso Deus faz o que lhe agrada. E os ídolos das nações são prata e ouro. São obras, são arquitetações, são de mãos humanas. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. E o nosso Deus é misericordioso, é fiel, faz o que lhe agrada,
Ele ouve, Ele fala, Ele vê. A sua mão poderosa age. Então o nosso Deus é um Deus realmente. Por isso que Ele é o único Deus. Por isso que Ele é o único Deus. Esse Deus não é Deus. Ele é só uma obra que uma mão humana planejou e fez e moldou e arquitetou. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e os que confiam nele, em obras de mãos humanas. Os que confiam em obras de mãos humanas, mas que não podem fazer nada por eles. Entendem? Os que confiam em obras de mãos humanas, mas que não podem fazer nada por eles. Ó Israel! Então, se eu não confio em obras de mãos humanas, o que Deus me diz? Ó Israel! Ó Lilian! Ó Maria! Ó José! Ó você! Glória a Deus! O Senhor nos convida. Ó Israel! Confie no Senhor! Confie no Senhor! Confie no Senhor! Ele é o seu amparo e seu escudo. Você está com medo? Qual desafio você tem que vencer hoje? Qual a situação que você tem a vencer hoje? Tem se esforçado, tem ido aos médicos, tem feito a medicação, tem feito tudo que está ao seu alcance. Mas está depositando toda a sua confiança no que você consegue fazer? Ou está também colocando a sua confiança no Senhor? E que Ele pode te curar e dele receber uma palavra. Porque se você receber uma palavra de Jesus, não importa o quanto o diagnóstico é difícil, o que se cumpre é a palavra dele. Mesmo que as coisas piorem, diz o Senhor. Então, ó Israel, confie no Senhor. Ele é. Há uma afirmação aqui sobre as obras das mãos humanas. Elas não falam, elas não veem, elas não podem fazer nada. Mas olha o que a palavra de Deus diz sobre o nosso Senhor. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo, Ele te ampara. É o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O escudo protege contra os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Vocês que temem o Senhor. Porque aqueles que não temem ao Senhor não têm zelo em obedecer às suas palavras. Vive uma vida desregrada. Vive uma vida para si próprio. Vive uma vida de prazeres. Vive uma vida que aferem dor e sofrimento a vulneráveis. Olham para si mesmo. Esses que não temem ao Senhor confiam em si. Confiam no que tem. Mas esses que temem ao convite. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós. O Senhor lembrou de você. O Senhor lembrou de mim. O Senhor, neste exato momento, está dizendo para mim e para você que Ele se lembrou de nós. O Senhor está dizendo nesse exato momento que se lembrou de nós e que a sua bênção, olha o que a palavra de Deus vai te dizer agora, nesse exato momento. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Aleluia, glória a Deus. O Senhor lembrou-se de nós. Tem bênção de Deus chegando para a minha vida e para a sua. E não é só para animar o teu espírito,
para reviver o teu espírito com essa palavra que nos alegra, porque essa palavra vem de Deus. Eu não estou aqui para brincar com o teu coração, porque sei que a dor e o sofrimento é real, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo, é quem ampara você, é quem cuida de você, é quem socorre você, é quem põe você nos braços, é que vem no momento de angústia, no momento de choro, no momento de fornalha, e Ele é o teu e o meu escudo. E a palavra está dizendo, o Senhor lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a minha casa, a tua casa, a nossa casa templo e a nossa casa familiar. Assim nos diz o Senhor. Abençoará a casa de Arão. Arão era parente de Moisés. Vamos receber que Deus vai abençoar os nossos parentes, vai abençoar aqueles que nós amamos, em nome de Jesus. Nós cremos nessa palavra, nós agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos pelo amor derramado e demonstrado na vida de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela bênção que a vida de Jesus carrega e que tem sido derramado de graça sobre nós. Nós te agradecemos. Ele abençoa os que temem o Senhor. Então, a quem Deus abençoará, a quem Deus está lembrando agora, nesse exato momento, é daqueles que não o temem e que têm vivido uma vida desregrada e feito o que quer da vida. E não é a esse. Deus está dizendo, Ele abençoa os que o temem. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto os pequenos como grandes. E eu vou te provar na palavra. José estava sendo cobiçado, estava sendo desejado, estava sendo cercado pela mulher de Potifar. E ali ele sofre uma injustiça. E o que José disse? Porque ela queria ter relações íntimas, ela queria intimidade. Ele disse, por que eu faria isso para com Deus? Então ele temia ao Senhor. Ele não ia agir, desobedecer a palavra para satisfazer um desejo carnal. Como, Lilian, você sabe que ele tem um desejo carnal? Porque ele é homem. E ele não cedeu à carne. E Deus deu a José uma família. Deus deu a José filhos. Deus deu a José estabilidade. Deus deu a José posição. Deus deu a José bênção sobre bênção e sobre bênção. Então, eu não sei há quanto tempo está esse sofrimento que eu e você tem esperado situações mudar, o olhar de Deus para conosco, para nos tirar de prisões, de situações. Na prisão, José não tinha uma conta bancária. Na prisão ele era servo. Estava com pessoas presas que deviam ter praticado mal, mas ele estava ali com obras de injustiça. E ele continuou, mesmo sofrendo, tendo uma vida de excelência. Os lugares que ele passou, ele foi um bom funcionário. Ele deu o melhor de si. Ele deu o melhor de si numa empresa. Ele deu o melhor de si numa universidade. Ele deu o melhor de si num relacionamento conjugal. Ele deu o melhor de si. E porque o Senhor diz isso para mim e para você agora? Dê o melhor de si, porque eu, Senhor, está vendo. E cada um escolhe a semente que vai plantar. Então eu não sei quem planta a maldade, mas o que eu sei é que eu e você que teme ao Senhor vamos plantar sementes de temor, sementes do bem, sementes que glorificam o nome de Deus. E Deus, aquele que vê e que traz a recompensa, Ele vai trazer para mim e para você. Não importa a situação maquiada, que alguém está maquiando contra a tua vida, querendo defamar o teu nome, querendo te prejudicar em ambiente, seja numa universidade, seja numa empresa, seja diante do juiz. O teu juiz é Deus, é o que ele está dizendo. Não confia nas obras de mãos humanas. Um juiz, como exemplo, pode fazer uma obra humana injusta, mas eu, Senhor, sou justo. Eu, Senhor, tudo vejo. E eu, Senhor, te amparo, e eu, Senhor,
sou teu escudo, e eu, Senhor, eu te abençoo, e eu, Senhor, estou lembrando de ti, e eu, Senhor, vou te recompensar, vou te abençoar por toda esse sofrimento que você tem suportado, que você tem semeado em meio às lágrimas. Ou tu acha que José, ele não chorava, embora a Bíblia não diz? Ou tu acha que ele não tinha dor na sua alma? Tanto é que quando ele está em um alto cargo, com família, com filho, quando ele vê o seu passado diante da sua frente, ele chora. Ele chora tão alto que o faraó fica sabendo da dor que causou, da dor, do choro de José. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus vai morrer. O meu sonho, se eu sonhar, pode ser morto, mas o de Deus não. O plano de Deus não. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque antes que eu e você chegasse ao ventre, Deus tem um plano. Pai, Filho, Espírito Santo na criação. E esse plano não pode ser anulado. E esse plano não pode ser frustrado. Deus não nos deu vida por um acaso. Deus não nos enviou a esse mundo por um acaso. Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um sonho, Ele tem um plano para com a tua vida. E o diabo, ele quer nos cegar com a dor, nos cegar com o sofrimento. E eu digo pra você, o homem do tanque de Betesda, ele podia estar se arrastando, mas ele tentava chegar ao tanque e receber milagre. Mas ele precisava de alguém que o pusesse dentro do tanque. Então Jesus é aquele, o enviado do Pai, que vem na minha história, que vem na tua história. E porque Jesus vem, por quê, Lília? Porque conhece teu esforço, vê a tua história, vê a tua vida, sabe o tempo de espera, e Ele é um Deus que tudo vê, e Ele vem para mudar, e Ele vem para te tirar, e Ele vem para fazer um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, diz o Senhor. José temeu ao Senhor e não ficou com a mulher de Potifar. E olha onde ele chegou. Governador, administrador, um homem que foi providência num tempo de escassez. Deus quer levantar eu e você para ser providência. Deus quer levantar eu e você para ser fonte, para ser bênção, para ser porta, para ser acesso, com igualdade, com equidade, com direitos iguais. E com acessos iguais a esses direitos. Todos tiveram acesso aos armazéns. Todos tiveram acesso aos armazéns. Deus quer te usar para ser fonte na sua família. Deus quer te usar para ser fonte em todos os ambientes que Ele te colocar. O ambiente de José foi o Egito. O ambiente de Daniel foi Babilônia. O ambiente do homem que estava em sepulcros foi na sua casa e nos seus amigos. Eu não sei aonde Jesus vai te usar para dar o testemunho do que Ele fez na tua vida, mas nem sempre é dentro do templo. Às vezes é no deserto, como João Batista. Às vezes é aqui no YouTube. Não fique na caixola achando que é só um lugar que Deus ele quer te usar. Uns ele levanta para pastores, outros profetas, outros sacerdotes, outros eu não sei como que várias nomenclaturas que existem. Mas uma coisa eu sei, independente do ambiente que Ele te colocar, seja no hospital, numa empresa, numa universidade, Ele quer que você seja fonte de vida, fonte de testemunho, fonte que anuncia o seu Filho amado Jesus Cristo. Quão grande é o amor de Deus por esse Filho que suportou coroa, que suportou espinho, que suportou chicotada, que suportou zombaria, sendo rei, sendo príncipe, sendo herdeiro do trono. Então por isso que no nome dele Deus nos atende, porque é um inocente no lugar de pecadores, no lugar de pessoas amaldiçoadas com enfermidade, com vidas paralisadas, mas por causa de Cristo podem ter uma nova história. É por causa dele, do nome dele, Jesus Cristo, um inocente
no lugar de pecadores. No meu lugar e no seu. Glória a Deus. Então, para finalizar, o Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei o que você precisa que Deus faça na sua vida, mas se Ele fez os céus e a terra, se Ele criou Adão e Eva, se Ele trouxe um jardim, Ele também pode trazer tudo isso para a minha vida e para a tua história. Eu te convido a se entregar totalmente a Deus, a confiar nessa presença. Essa presença que não te trai, ela não é infiel, é fiel. Em alguém que o caráter não oscila, é permanente e é firme. E embora que Ele permita por um pouco período de tempo sofrimento, ainda assim, Ele é o Deus que te sustenta, que te consola e que te cura, ou seja, que te restaura ao teu estado original. Restaura a tua alegria, restaura a tua saúde, restaura a tua vida, restaura a tua convivência com a sociedade, restaura os teus relacionamentos, restaura a tua sorte. Este é o Deus que tudo pode, tudo vê. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.